Fala meus amigos, beleza? Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje um vídeo num formato um pouco diferente, tá? Vai ser um vídeo falando sobre o fundo imobiliário KNCR11 que eu tô dando uma olhada, pretendo colocar na minha carteira e preparei um PDF aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do estudo que eu tô fazendo nesse fundo imobiliário. E queria muito comentários de vocês, cara. Queria que vocês deixassem nos comentários o que é que vocês acharam desse vídeo, se ficou bacana, se eu devo trazer mais conteúdo nesse formato ou simplesmente o vídeo normal que eu sempre trago, olhando os indicadores ali no site como Status Invest ou Investidor 10 e entrando no relatório e dando uma lida lá. Vamos lá, dizem nos comentários o que vocês preferem, se esse vídeo nesse novo formato ou se pode continuar do jeito antigo mesmo, que tanto faz. Então no vídeo de hoje o que é que nós vamos ver aí? Algumas informações sobre o fundo imobiliário KNCR11. Vamos conhecer aí os dados oficiais do fundo, vamos falar um pouco aí dos dividendos que esse fundo paga, composição da carteira desse fundo imobiliário, bem interessante a gente olhar isso, né? Riscos envolvidos no investimento desse fundo e um pouco de negociação e liquidez que vem acontecendo com esse fundo. O vídeo vai ficar bem interessante e eu recomendo muito que vocês assistam até o final, cara. Ficou bem bacana, eu pelo menos gostei muito. Então vamos lá, continuando aí, algumas informações para vocês ficarem bem atentos. Ó, esse vídeo, como eu sempre falo, né, não é uma recomendação de compra ou venda do ativo. Dá o like e se inscreve no canal para você não perder mais um conteúdo como esse, senão você vai ficar perdendo, vai ficar por fora de tudo que está acontecendo no mundo do fundo imobiliário. Deixa o like e se inscreve no canal e deixa nos comentários se você tem ou não tem o KNCR11 na sua carteira de investimentos. Diz aí para mim nos comentários se você tem ele ou não. Então, sem muita delonga, sem enrolação, já vamos entrar aqui logo nos tópicos principais, as informações principais desse fundo iniciais, né? Começando aqui pelo início. Quem é o KNCR11? KNCR11 é o fundo imobiliário Quineia Rendimentos Imobiliários, um fundo gerido aqui pela Quineia Investimentos, tem como público-alvo investidores em geral. Bem interessante, né? Esse fundo imobiliário é um fundo de títulos e valores imobiliários, vulgo fundo de papel. Pessoal, beleza? Se liga só, eu tô com uma camisa diferente aqui, mas por quê? Minha filha acabou acordando aqui no meio da gravação do vídeo e eu aproveitei e parei aqui, fui ali ver ela e aproveitei para dar um almoço, ela que já tá no horário de almoçar. Mas quando eu tô dando comida a ela aqui, na última colher, ela não queria mais, me deu um tapa na mão que jogou a colher para cima, acabou sujando a minha camisa, eu tive que trocar. Eu não tô gravando em outro dia não, é o mesmo dia, tá? Então vamos lá. Como eu tava falando com vocês, esse fundo tem um patrimônio hoje de 5,76 bilhões, ou um patrimônio de 5 bilhões 760 milhões de reais, é um dos maiores fundos hoje da nossa bolsa. Hoje ele cobra uma taxa de administração de 1,08% ao ano. Esse fundo não cobra taxa de performance. O KNCR teve o início das suas atividades aqui em 15 de outubro de 2012, já passou por 9 emissões de cotas e hoje conta com 298.688 cotistas. Bacana, né? O fundo é gigantesco, ainda tem uma base de cotista bem top. Com relação a dividendos, essa imagem aqui veio lá do Clube FI, tá? Que eu tirei lá. Eu achei bem interessante isso daqui, ó. Se liga só. No último mês, esse fundo anunciou um rendimento aí de R$1,01 para pagar agora no mês de dezembro de 2023. É o momento que eu estou gravando esse vídeo. Esse dividendo representa, com relação à cota de fechamento, 0,99% no mês. E com relação à cota do IPO, né, que ele foi lançado a R$100, um rendimento de 1,01% no mês. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou para quem é cotista R$3,58, com relação à cota de fechamento do mês. É um dividend yield de 13,37% e com relação à cota do IPO, de lançamento dele, né, 13,58%. E desde o seu lançamento, ele já pagou R$103,58 para quem é cotista, com relação à cota de fechamento do mês, dá um yield de 102% e com relação à cota do IPO, 103,58%. Então, quem comprou uma cota dele lá atrás já ganhou mais uma só com os dividendos que ele pagou. Claro que é pouco, né? Mas você não vai comprar uma cota só. Todo mês você fica comprando cotas e, consequentemente, todo mês você vai ganhando mais dividendos e comprando mais cotas até uma hora que você chega no famoso Magic Number, né? Que os próprios dividendos já te possibilitam comprar mais uma cota. Falando da carteira do KNCR11, eu separei algumas informações interessantes. A carteira desse fundo é composta por CRIs, ou certificados de recebíveis imobiliários, que são aqueles títulos de renda fixa que têm a finalidade de captar recursos para financiar operações no mercado imobiliário. Ou seja, você está emprestando seu dinheiro para operações no mercado imobiliário, para algumas empresas que querem construir alguma coisa e por aí vai. E como a gente já sabe, os CRIs não são aplicações no empreendimento imobiliário de forma direta, ou seja, a gente não investe diretamente no imóvel, simplesmente a gente está emprestando o dinheiro. São papéis de renda fixa lastreados em financiamentos imobiliários. Então isso que são os CRIs. É sempre bom a gente entender no que é que aquele ativo ou aquele fundo imobiliário
investe antes da gente colocar o nosso dinheiro ali. Não é simplesmente comprar porque está pagando um bom dividendo ou porque é uma gestora muito conhecida e tal. Tem que entender primeiro o que acontece dentro da carteira daquele fundo, como que ele gera o rendimento, né? No resumo aqui, bem interessante da carteira, esse que eu tirei do relatório gerencial, ó, a gente vê que a carteira dele hoje tá, o patrimônio dele está 104,6% alocado em CRIs, numa taxa aqui de CDI mais 2,55%, taxa de aquisição de 2,14%, olha só que bacana, e menos de 1%, 0,5% aqui alocado num CRI indexado à inflação. Então quase nada, tá? É full CDI, a gente pode dizer, né? E o restante aqui, 2%, está em caixa rendendo aí 100% do CDI, assim que está alocado o patrimônio desse fundo dele. E 104% é interessante, né? É porque ele tem algumas operações compromissadas que ele pega esse dinheiro e coloca mais ativo na carteira para ter uma rentabilidade um pouco maior. Ainda falando da carteira desse fundo, do KNCR11, a gente vê aqui, ó, com relação a indexadores e segmentos que ele atua, se liga só, 105% da carteira dele está alocado em CRIs, e os segmentos que ele atua, tá, os setores que ele atua dos CRIs da carteira dele, 5,1% são logística, residencial 11,4%, shoppings 27%, escritórios aqui com 56,6%. E com relação aos indexadores, 97,6% desse CRIs são indexados ao CDI, aqui menos de 1% indexado ao IPCA e 2% aqui Selic. Falando um pouco da diversificação, o que seria a diversificação da carteira? Seria a quantidade de ativos que esse fundo tem em carteira, porcentagem que cada ativo representa na carteira e tal, por aí vai. São algumas coisas que a gente tem que estar atento antes de investir num fundo imobiliário. Falando da diversificação do KNCR11 em dezembro de 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo, tá? Que é quando eu estou olhando o relatório dele, é o último relatório que saiu. No caso aqui é o relatório referente a novembro. Ele tem 67 CRIs em carteira nesse momento, nesse último relatório, e instrumentos de caixa, um restante ali em caixa. E o ativo que tem a maior representação assim, no PL do fundo é o ativo da JHSF. Eu errei aqui, né? Escrevi DF. Mas acontece, deixa eu passar esse erro aí, não esquenta muito não. JHSF Malls, que está atrelado ao CDI, rendendo CDI mais 1,99% ao ano. Bem interessante. Esse ativo representa somente 6% da carteira do fundo, 6% do PL do fundo hoje. Se liga só, que diversificação bacana. É o maior ativo que tem a maior representação no PL do fundo e representa somente 6%. Um fundo com mais de 5 bilhões de patrimônio, 5 bilhões e 700 milhões, se eu não me engano, né? A gente vê que é muito diversificado mesmo, bem diluído o risco da carteira desse fundo. A liquidez do fundo é uma liquidez top, cara. É um dos fundos com maior liquidez que a gente tem na nossa bolsa. Essa informação aqui que eu tirei do último relatório, tá? Como eu falei com vocês. O volume de negociação aqui, ó, ficou na casa dos 220 milhões, quase 221 milhões, o que corresponde a uma média diária de aproximadamente 11,04 milhões. Todos os dias de negociação de cotas desse fundo imobiliário, do KNCR11. Cara, que loucura. É muita negociação, cara. É muito dinheiro todo dia negociado. Então é muito fácil você entrar e sair desse fundo sem nenhum problema. E por último, mas não menos importante, os riscos de se investir nesse fundo imobiliário, tá? São os riscos de qualquer outro fundo imobiliário, principalmente aqui no caso de papel que a gente está falando, tá? Que é o risco de concentração, não só de papel, né? De tijolo também. O risco de concentração, que é quando a carteira tem pouca diversificação de títulos ou poucos ativos, como nós vimos ali, o KNCR tem 67 ativos em carteira, então é bem diluído. Para a gente avaliar, precisa a gente analisar a distribuição do capital do fundo em busca de concentrações excessivas entre os mesmos emissores ou devedores, como eu mostrei também no caso do VGA11. Tem 4 CRIs lá que são de um único devedor, então a gente tem que estar analisando esse tipo de coisa para a gente evitar esses riscos na nossa carteira. Aí eu, como destaquei aqui, ó, quanto mais pulverizada e diversificada for a carteira, é melhor. E no caso do KNCR, ó, são 67 CRIs diferentes, como eu falei com vocês, como eu mostrei lá, né? E o maior dele representa somente 6% do patrimônio do fundo. Então o risco de concentração aqui não ocorre aqui no caso do KNCR, né? Mas muitos fundos de papel hoje são muito concentrados. E o segundo risco que eu gosto de apontar é o risco de crédito, que é o risco de inadimplência. É a possibilidade do devedor não honrar o compromisso assumido. No caso aqui, ó, do KNCR, como a gente vê, ó, a maior parte do capital dele é investido em CRIs que trabalha com empréstimo atrelado a um imóvel, e se ocorrer inadimplência, o que acontece? O imóvel é tomado e vende-se ali para poder transformar em dinheiro. Tá? Aí o risco que você vai ter também é da demora de conseguir vender, de conseguir passar esse imóvel para frente e transformar isso daí em dinheiro para o cotista. E o terceiro risco é o risco de mercado, né, cara? Eu até esqueci de colocar aqui, mas isso é um risco de qualquer ativo da bolsa. O que seria o risco de mercado? É a volatilidade das cotas. Então isso não seria nem considerado como risco, né? Como é um caso de um fundo de qualidade, KNCR, outros fundos aí, HGLG, fundos de qualidade, né?
a oscilação da cota para baixo, principalmente, é uma oportunidade da gente investir nesse fundo pagando um pouco mais barato, na minha visão, tá? Tem gente que não acha isso, que caiu já quer vender. Mas na minha visão, na minha humilde opinião, a cota sendo jogada para baixo, com certeza é uma oportunidade de comprar e bem mais barato. Então, como eu falei com vocês, vai nos comentários, diz para mim se vocês gostaram desse formato de vídeo, se vocês acham que eu devo continuar fazendo um vídeo assim ou simplesmente mostrando os indicadores lá na tela do computador, Status Invest, ou Fundos Explore, ou Investidor 10, depois a gente entra no relatório para dar uma lida, ou se assim ficou interessante, se assim também ficou um pouco mais bacana de entender sobre um fundo imobiliário ou ação que eu posso fazer futuramente, né? Mas principalmente hoje, fundos imobiliários. Não esquece também de olhar a descrição, tem um conteúdo muito top, tanto para quem quer aprender a investir ou para quem já investe e quer tomar melhores decisões, ainda melhores, né, para a sua carteira de investimento. Material da Suno, material do pessoal do Dia de Hoje, tem um e-book do meu amigo Alex Silva, tem muita coisa boa aí na descrição dos vídeos e às vezes também eu deixo no comentário fixado, quando eu lembro de botar o comentário fixado, né? Então não esquece também de conferir isso, deixa o like no vídeo, confere se você está inscrito já, para não perder mais nada. E o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!